Telefone tocou, querubim te ligou e você atendeu. Alô pessoal, aqui quem fala é o Breno. Mais uma vez, depois de bastante tempo, eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente está com uma leitura de escolha, com 3 opções. A gente tem o quartzo rosa, o quartzo verde e a sodalita, tá bom? Vocês podem ficar livres para mentalizar e se sintonizar com qualquer uma das pedras. Vocês podem acompanhar a leitura das 3 ou uma só, vocês podem ficar à vontade, tá? Se uma mensagem não ressoar com você, dá uma olhadinha na outra, tá? E se nenhuma ressoar, não tem problema, outras mensagens virão, tá bom? Então vamos começar agora com quem escolheu o quartzo rosa, tá bom? Para quem escolheu o quartzo rosa, então vamos ver uma mensagem geral para vocês. O que o pessoal que escolheu o quartzo rosa precisa escutar hoje? Opa! Quartzo rosa. O que temos hoje? Quartzo rosa, escorpião, o que mais? O sapo, e o roxinol. Vamos ver o que tem aqui no fundo do mar. O tubarão. Tem uma... Vamos lá. Tem alguma inflamação relacionada ao sentimento de vocês? Tô sentindo assim, sabe aquela vontade quando a gente fica com vontade de falar? Desabafar alguma coisa e a gente fica com aquela questão presa na garganta, uma mágoa, um trauma, uma tristeza, uma briga que ficou, uma discussão que ficou sem fim, que ficou sem uma conclusão. Então eu sinto que nesse caso de vocês estão passando por um processo de organização emocional e mental também, e energético, né? Para purificar e tentar deixar passar, tentar entender que algumas questões você pode, que você precisa falar, e outras que não tem tanta necessidade assim. É um processo desse entendimento e nessa mesma situação, essa mensagem, essa informação que você está engasgado, que você quer passar, de uma análise de que você ficou pensando, será que eu falo ou não falo? Falo ou não falo? E depois esse período de se centrar, de analisar, você passa a pensar que você tem que dizer o que você quer falar, né? Que você precisa. Aquela música, né? Deixa eu dizer o que penso nessa vida. Aconteceu alguma coisa na qual você se sentiu ou impossibilitada ou que é da sua personalidade, fazer esse processo de introspecção, né, de uma mensagem ou de uma situação que magoou e que no primeiro momento você não soube o que responder, mas isso passou por um processo de digestão, vamos assim dizer, até que você pensou naquilo que você queria falar. Tá vendo? Essa coisa do escorpião, né? Para quem é do signo de escorpião, sabe como é que funciona isso? Essa digestão daquele momento tardio, aquela análise, depois vem aquela resposta, né? Aquele momento que, enquanto está acontecendo, a gente não sabe a que resposta dar, mas depois a gente pensa melhor e, poxa, eu podia ter falado isso. Então é mais ou menos essa situação. E eu sinto que vocês vêm nessa postura junto com o tubarão, de tipo, agora é a minha vez de falar, agora é a minha vez de contar essa situação e o que eu senti. Tá bom?
Vamos ver o que mais então para vocês, para quem escolheu o quartzo rosa. Primeiro vocês ficaram inflamados, né, no sentido de indignados, mas sem conseguir responder. Depois vocês digeriram barra estão digerindo essa questão emocional, para até que enfim você passou isso para uma questão mais racional, mais mental, né, as palavras, pensou nas palavras que você quer falar e poder dizer, tá? E aí você vai descontar tudo isso emocionalmente para outra pessoa ou para outra situação. Para alguns isso pode ser que seja alguém com quem vocês estão lidando. O que mais? Para quem escolheu o quartzo rosa, por favor. Calma, virou 2 aqui. Mas não vai aceitar. Opa. Espera que caiu. Peguei aqui que tinha caído o 4 de espadas. Tá vendo esse período de introspecção, de análise. O 10 de espadas. O que mais, por favor? Opa. E a carta da morte. Tá, entendi. Morrer para viver, né? É aquilo que eu comentei sobre uma discussão interrompida, que não teve conclusão, que você teve tempo para analisar isso. Vou me recolher, vou pensar para dar a melhor resposta que eu puder dar. Isso é o 4 de espadas aqui nessa situação, de se recolher para pensar e depois ir. E aí para vir realmente essa finalização, né? Depois de muitos pensamentos, terminar o que tem que ser dito, terminar essa situação, essa relação, essa conexão, né? Que situação encaixa para você nisso, nessa mágoa que ficou sem espaço para ser desenvolvida e para ser compreendida também, né? Porque quando as coisas tomam um espaço externo, elas se desenrolam, né? Elas tomam corpo e aí elas podem partir, né? Que é a carta da morte, essa é a finalização. Vamos ver o que mais. Quartzo rosa, por favor. Opa. 2 de paus. O Papa, o Hierofante, né? E o Enforcado. Até agora a gente tem 3 arcanos maiores, então. Tá. E aqui no fundo a gente tem a carta do Diabo. A gente tem aqui o 2 e a carta do Papa, né? O Hierofante. Você já teve tempo suficiente para pensar isso e para escolher as palavras de que você vai dizer. E aí, agora, o que eu vejo aqui é essa assumir uma posição, um papel em que vocês vão decidir pelo fim, né, dessa situação, de abrir mão dessa situação. Ou abrir mão de ser sempre a certa da situação, mas a certa da situação que eu estou querendo dizer não é nem no sentido de verdadeiro, de ser a pessoa que tem a verdade ali na situação, na discussão, mas certo no sentido de não ser a pessoa que sempre é a pessoa pacífica, que é a pessoa submissa, que abaixa a cabeça. Então é que você decide que neste momento eu não vou ficar só assistindo. Eu vou tomar esse papel e vou, essa nossa relação, esse nosso contrato, ele está acabando aqui agora. Mesmo que isso me custe algumas coisas, né?
E aí a gente tem a carta do enforcado, que é essa troca de perspectiva, é abrir mão. Então a gente tem duas cartas que falam de abrir mão aqui, de encerramento. A carta da morte e a carta do enforcado. De ter coragem de abrir mão, tá? Porque com essa carta do diabo aqui, é uma situação que só faz mal, que só faz ficar remoendo, regurgitando. Vocês entenderam? Esse sentimento, e aí você fica se sentindo presa a essa pessoa, né? Ou a essa situação, e que te não faz bem. Vamos ver o que mais. Para alguns aqui, como a gente tem aqui a carta do Papa, tá, pessoal? É divórcio mesmo, tá? Separação de relacionamento. O que mais? Quartzo rosa. Página de ouros. Seis de espadas, hora de ir. Tenho mais o que fazer. Quis virar aqui, eu vou aceitar, mas eu vou tirar mais uma. Já mostro pra vocês, tá? 4 de ouros e o 10 de espadas. 10 de espadas não, o rei de espadas, perdão. No fundo do maço, o 7 de copas. Vamos lá. É a hora, e me confirma mais uma vez que é uma situação de separação, de divórcio, para alguns, né? Por conta desse 6 de espadas. Ó. É a hora que você decide ir embora. Eu já não tenho mais espaço para mim nesse lugar. Né? Não tenho mais posição, não tem mais jeito de eu ficar aqui. Não me cabe mais permanecer. E aí eu tomo uma esperança aqui. Eu pego meu barquinho com essa moeda aqui, com a intenção de plantar e colher em outro espaço. Agora, a gente tem uma situação aqui, uma advertência, com essa posição do 4 de ouros, né? Porque você está saindo para plantar em outro lugar, saindo para plantar novos relacionamentos, uma nova oportunidade de trabalho, novas amizades, e aí é aquela coisa, né? O medo faz fechar a mão de novo. Lembra que eu tinha falado de abrir mão de uma situação? Então, tem essa outra questão de fechar a mão. Parece que ao encontrar uma outra situação, a primeira situação, vocês podem tender a querer fechar a mão e segurar. Não, agora essa minha situação, é isso que eu quero, é isso que diz de mim. Então, assim, calma, porque esse 4 de ouros, ele fala sobre esse medo da instabilidade e acaba se apegando na primeira coisa aparentemente estável. Né? O primeiro flerte que parece que vai dar alguma coisa, a primeira amizade que vai dar alguma coisa, a primeira oferta de emprego que parece que vai dar em alguma coisa mais estável. Então, assim, atenção, tá? É preciso pensar, que esse rei de espadas pede isso. É preciso estudar mais a situação, né? Bom, vamos ver então uma mensagem final para vocês aqui, um conselho final sobre o que o pessoal que escolheu o quartzo rosa precisa ouvir, por favor. Pessoal do quartzo rosa, uma mensagem. A carta da foice. A carta da âncora. E o que mais? A carta dos ratos. Pessoal, aqui para alguns... Vamos lá. A mensagem para alguns foi sobre relacionamento e agora eu estou falando aqui nesse conselho
de que é um rompimento, ó. Aqui não tem outra coisa para dizer, tá? A gente tem a carta da âncora que fala sobre trabalho, fala sobre emprego, fala sobre atividades. E aí a gente tem aqui, ó, essa foice cortando esse trabalho com essa carta do rato aqui, que faz mal, que é tóxico. Então, assim, analisem aí o que vocês vão fazer, porque realmente o que está vindo é esse encerramento nesse trabalho, né? Essa discussão, esse ponto final que vem acabar com essa situação tóxica no trabalho de vocês, tá bom? E aí a gente tem aqui no fundo a carta do cavaleiro que vem trazendo boas novas, né? Trazendo boas novas e uma mensagem para você se articular publicamente, né? Fazer networking, né? Se ligar às outras pessoas com conexões positivas. Tá certo? É então o que eu vejo para quem escolheu o quartzo rosa. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Se não ressoou, não tem problema, dê uma olhadinha nas outras opções, das outras pedras, ou espera ter uma próxima mensagem que vai chegar para você, tá bom? Um beijo para vocês e tchau, tchau. Para quem escolheu então o quartzo verde, vamos ver uma mensagem para vocês então, uma mensagem do momento, a situação que vocês estão passando, que vocês precisam escutar. Uma mensagem para quem escolheu o quartzo verde, por favor. Opa, espero que só coisas boas para vocês também. Quartzo verde. Vamos lá. Mensagem para quartzo verde, por favor. Opa, já veio. Carta da ostra. Carta da serpente do mar. O que mais? E a carta da pantera. É uma Perdão, pessoal. É uma situação de mudança de postura. É sair de uma postura recolhida, de autopreservação, de esconder a sua pérola, né? De esconder o seu potencial e colocar isso para fora. Porque a gente está saindo aqui de uma carta de elemento água para uma carta de elemento fogo, tá? Então, assim, é uma transformação que vai do 8 ao 80 mesmo. De exposição, de se expor. Porque tá vendo a carta da serpente do mar aqui? Você consegue ver? E aí tem um olho no meio. É como se fosse essa pérola aqui, ó, dessa ostra, que precisa sair e precisa se expor. Tá? Você precisa finalizar, ou você está finalizando um período em que você se encolheu demais, se protegeu demais, escondeu demais as suas próprias habilidades e sua própria capacidade, sua própria criatividade e colocar isso para fora, né? A carta da pantera fala sobre isso, esse empurrão que vem de dentro para fora, né? E de se tornar uma potência, sabe? Eu sinto que no fundo do maço a gente tem a carta do veado e a carta do dragão também, ó, e a carta do crocodilo. Então, assim, você vai surpreender muitas pessoas, vai assustar muitas pessoas com a sua potencialidade, e isso vão ter pessoas que vão estar disponíveis ali numa posição que podem te propor certas oportunidades. É uma questão de abrir os olhos.
Vamos ver, eu quero... Que situação que nós estamos falando, por favor? Para quem escolheu o quartzo verde, sobre o que nós estamos falando, que mensagem é essa? Que situação é essa? Aonde? Em que setor? Vamos lá. Quartzo verde, o que vocês trazem para mim? Situação. Tá. Quartzo verde, que situação é essa? Carta da foice, a carta da mulher. O que mais? A carta da serpente. O que mais? E a carta das estrelas nos passarinhos. Parar de ser uma questão que está falando sobre realmente isso, né? A gente tem duas serpentes aqui. Parar de fingir ser uma coisa que não é verdadeira para você, que não é a sua posição. Porque quando você encerra essa posição, quando você encerra essa postura de fingir ser uma imagem para agradar os outros, você se abre para novas conexões, para novas oportunidades, para ser visto, para ter outras relações, essa pessoa me conhece, eu converso com essa pessoa. Então, vamos ver o que mais. Quartzo verde. O que eles precisam ouvir dessa situação? A roda da fortuna, o cavaleiro de ouros, e o pajem de copas. No fundo, 2 de ouros. Vamos lá. Essa, ó, como é que elas parecem? Deixa eu mostrar para vocês. A roda da fortuna e a serpente do mar. Essa coisa cíclica de que uma hora as coisas vêm para mudar mesmo. Então vocês estão saindo, aqui marca uma saída de posição, de comportamento reclusivo para uma mais expansiva. Mas veja bem, não é da noite para o dia que essa mudança de hábito e perspectiva mudam. Você não sai de uma introversão para ser extrovertido do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, né? Então esse cavaleiro de ouros, ele marca essa lentidão, mas sempre indo. Então,
é um dia que você consegue conversar mais, é um dia que você consegue trocar mais ideia, ter coragem para mandar aquele e-mail, para poder mandar aquela mensagem, para poder adicionar uma pessoa, para pedir para outra pessoa fazer uma mediação para você. Então, assim, cada vez mais você sendo mais articulado para poder mostrar as suas habilidades e para ser um pouquinho mais egoísta no bom sentido, tá bom, pessoal? De pensar em vocês, em acreditar em vocês mesmos, até com um pouco de ingenuidade, porque um pouco de ingenuidade é bom para a confiança de que as coisas podem dar certo, de que quando você aparece as coisas podem acontecer, quando você se posiciona as coisas podem acontecer. Tá? Vamos ver o que mais aqui para quem escolheu Pajem de Ouros, outro pajem. Então a gente está falando mesmo bem do início de uma mudança. Outro cavaleiro, o Cavaleiro de Espadas. Legal, tô gostando. Opa. Ótimo. O 2, o 3 de copas e a carta do Sol. Aqui, pessoal, a partir do momento que vocês tomam confiança no processo e isso se torna parte de quem você é, de acreditar em si mesmo, a oportunidade aparece. Lembra da carta da estrela que eu falei? Aí as pessoas vão ficar de olho em vocês. Então, ó, a oportunidade que vem no Pajem de Ouros é a semente que vocês vão poder plantar. E aí eu sinto que a partir do momento que essa oportunidade aparecer, vocês vão querer fazer valer. Vocês vão estudar, vocês vão pensar, vocês vão se articular. Vocês vão poder se sentir mais à vontade para conversar com as outras pessoas, se relacionar, poder aproveitar essa situação, né? De poder aproveitar as conquistas no processo. Tá? Sair daquela posição da ostra, lembra no começo? Para esse 3 de copas aqui, que é libertador. E é libertador com o sol, assim, é enxergar um novo dia, né? Não é pro dia, não é da noite pro dia, mas esse dia chega também. O que mais? Quartzo verde. Tá. 5 de copas. O 2 de copas. E a carta do eremita. E o 10 de paus aqui no fundo. Vamos lá, tá vendo tudo muito bem. Até que apareceu esse 5 de copas aqui. Isso daqui é um alerta, tá, pessoal? Olha só, eu vou ter que mostrar aqui, não tem jeito, não posso deixar de falar com vocês. O 3 de copas e o 5 de copas é uma carta seguida da outra aqui no jogo de vocês, né? E a gente tem o 3 pro 5. E é aqui, ó, no 5 de copas ele tá olhando 3 copas caídas e 2 em pé. Então, vamos lá. São processos, né, de expansão. E não é porque... Olha como é que é perfeito. Olha como é que a mensagem é perfeita. Até eu fiquei chocado aqui. Olha só, presta atenção. A gente tem o 3 de copas, o 5 de copas e o 2 de copas. Olha aqui na frente dele o 3 de copas derramado e o que tem aqui 2 copas em pé. E o que vem depois, o 2 de copas. Realmente não tem... Vamos lá, vou comentar aqui com vocês. Não é porque às vezes a gente se deixa encantar por uma situação, porque se acreditar em elas, e elas, no final das contas, não são realmente o que vai acontecer. Por exemplo, é
oportunidade de emprego, uma proposta e que depois é cancelada. Não é porque uma coisa é cancelada que tudo para sempre é cancelado. Que todas as relações são desfeitas, que não existe, compromisso, sabe? Que as pessoas não gostam de você, não é isso. Aqui, ó. Essa oportunidade, essa reconexão vai vir também. Então, assim, pé no freio não. Desacelera. Não é porque você tem uma coisa que você precisa ir direto, cego, assim. Lembra do Cavaleiro de Ouros? É andando que se vai. Então, quando você se encontrar com uma oportunidade muito boa, paciência, calma, tá bom? Analisa, participa. E se der certo, bom. E se não der certo, tudo bem também. Tem outras que vêm. Tem outras pessoas que vêm te olhar, que vêm te perceber, que vêm te encontrar, que vêm te dar uma mensagem, uma oportunidade. E aí, ó, no final que a gente tem a carta do eremita, o eremita é devagar, mas também sempre andando. Né? Pode ser que vocês vão querer ter essa tendência a voltar para esse lugar da ostra aqui, de se proteger, da autopreservação. Poxa, não deu certo. Acho que para mim as coisas são assim mesmo. Calma. Você já passou por por experiência que te deixou inseguro e você já aprendeu onde é que é o caminho, quais são os passos e os lugares que você pode pisar e onde você não pode pisar. Então, assim, o aprendizado faz o caminho também, né? Faz o andarilho, né? Tá bom, pessoal? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ressoou com vocês, se não ressoou, não tem problema. Dê uma olhadinha nas outras mensagens ou em algum outro momento vai vir uma mensagem para vocês, tá bom? Fiquem bem, beijos e até mais. Tchau, tchau. Para quem escolheu então o Sodalita, vamos lá. Vamos ver a energia para vocês aqui de hoje, que vocês precisam ouvir. Para quem escolheu o Sodalita, uma mensagem, um conselho, energia. Sodalita, para vocês o que vem? O Corvo, o Pavão, a Abelha. No fundo do maço, o Coelho. Bom, pessoal, aqui tem uma situação em que tem uma pessoa reconhecendo as habilidades de uma outra pessoa além das aparências, tá? E aí, bom, pode ser que eu esteja falando sobre você, ou sobre alguém lidando com você, ou sobre alguém com quem você esteja lidando, tá bom? Então vocês adequem. Bom, fato é que existe uma pessoa que ela é simpática, que ela é bonita, que ela é atraente aos olhos das outras pessoas, provavelmente aos seus olhos, a não ser que essa pessoa seja você, né? E que isso, assim, é um charme e tal, mas que esconde uma verdadeira... Não, nem diria nem a palavra esconder, assim. Mas ela não... Ela gosta de exibir a sua personalidade, mas os seus dons e as suas habilidades, né? E as suas facilidades em fazer as coisas é uma coisa que ela esconde. Que ela omite, melhor dizendo, que ela omite. Que ela é uma pessoa trabalhadora, que ela é uma pessoa esforçada, que ela estuda, que ela tenta se articular com as outras pessoas, tenta conversar, sabe?
e ao mesmo tempo é uma pessoa frágil. É forte e frágil ao mesmo tempo. E, bem, tem essa outra pessoa aqui, representado pelo corvo, que vai enxergando além disso. Vai enxergando as verdadeiras cores desse pavão. Sabe? Vamos ver. Tem alguém decifrando e despindo, ao conhecer esse pavão, quem ele realmente é. Tá vendo? E aqui a gente tem essa postura desse pavão, essa energia do coelho, que é sobressaltado, de tipo, estou sendo visto, tem alguma coisa vindo aí. Aqui, ó, de novo, a carta do vagalume, que é esse brilho. Tá vendo esse brilho que a abelha também tem? Que está disfarçado, mas que você ou alguém tem enxergando em você. Vamos ver o que é sobre essa situação, por favor? Para quem escolheu a Sodalita. Para quem escolheu a Sodalita, por favor. Sobre o que estamos falando? Sobre o que estamos falando? Vamos lá. Para a Sodalita. A carta da torre. O que mais? A carta da estrela. Opa. E a carta do parque. No fundo, a segunda. Vamos lá. Eu entendi, tá? Não adianta vocês... Bom, vocês vão entender. Não adianta vocês tentarem esconder ou não mostrarem aquilo que você tem de bom. Não adianta você tentar omitir isso, porque isso aparece, você vai ser visto. Mesmo que você se preserve, que você se recolha, que você se isole, você vai ser visto. Ó, lá do lado de fora, alguém te vê. E aí, tem outra coisa ainda. Tem outra possibilidade também. De que quem está te enxergando, ou você que está enxergando essa outra pessoa, que é essa pessoa meticulosa, que fica fazendo segredo, que observa de longe, ó. Alguém observando de dentro de uma torre, que você talvez nem imagine, observando você lá, ó, nas suas relações, no espaço público, no lugar que você trabalha, no lugar que você visita, no lugar que você frequenta, no lugar que você come, sai para comer. É alguém que te conhece assim, da vida pública. Porque você, ou esse pavão aqui, tem uma vida pública, né? Ele tem o seu lado superficial. Agora, tem alguém vendo para além disso, reparando. É uma pessoa que quer começar uma amizade com você. De começo, é isso. Vamos ver o que mais então, para quem escolheu Sodalita. Opa. O que temos para vocês?
Para Sodalita, 7 de paus. Aí a defesa. Defendendo de quê? O que mais? Passou da lista, por favor. 3 de copas. Tá. A carta da torre. E resolveu cair também a carta dos amantes aqui, assim. No fundo, o 5 de copas. Veja bem. Esse pavão aqui, ele tenta resistir a esses momentos de exposição, de conexão, de quando é convidado a participar de uma coisa que vai além do profissional, vai além do compromisso sério, vai além do básico ali, assim, do introdutório de uma amizade, de uma relação. Tem medo de se aprofundar nisso. Tem medo aqui, ó, de que isso se rompa, de que isso não dure, de que essa relação não dure, de que essa escolha de se aprofundar não vale a pena. E assim, não é por falta de investidas, pelo que eu percebo, pelo que eu tô vendo aqui. Não é por falta de pessoas que não tentem se conectar a você ou a essa pessoa. Essa pessoa só resiste a isso, prefere manter no básico, assim, né? De ser uma pessoa simpática e não necessariamente uma pessoa conhecida profundamente. Ó, o receio aqui. Receio de dar com a cara na parede, com a cara na porta, no 5 de copas. Vamos ver o que mais. A carta da lua. O 8 de espadas. E o rei de paus. Bom, tem um receio aqui que ele é emocional e racional ao mesmo tempo. E ele é um emocional que, na verdade, te confunde a você não conseguir racionalizar. Você não percebe que não é esse mal todo que poder mostrar quem você é, os seus gostos, as suas verdadeiras cores, né? Como dizia a Cyndi Lauper em True Colors, né? E o corvo ali, ó, que vocês viram, né? Embaixo da patinha dele. Colorido, ele consegue enxergar além disso. Mas você parece que tem medo de mostrar isso. Tá? Mas assim, tá vendo? Essa pessoa aqui, ó, esse corvo, que pra mim tem essa mesma energia aqui desse rei de paus, ele tem a visão, ele tem a manha, ele tem a habilidade, ele pode até ser uma pessoa que tem uma boa conversa com você, uma boa lábia, que quando você vê, você já contou um pouco além do que você gostaria de ter contado. Então, assim, parece que essa pessoa aqui, essa figura do rei de paus, ela consegue ir desatando essas suas amarras e esses, né? Sem que você perceba o que, quando você já viu, já foi. O que mais? Para quem escolheu o seu Davi.
Cavaleiro de Paus. Carta do Mago. E o 6 de ouros. Bom, sinto que essa pessoa... Ó, e aqui no fundo a carta da força. Toda vez que eu vejo a carta da força, me vem querer falar que é a carta da coragem. Que também é, né? E também o 8 de ouros. Ó. É essa pessoa aqui parece que não é alguém que desiste, não. Esse corvo aqui, né? Ele não é uma pessoa que me parece que desiste, não. E que vai te incentivar a você se transformar. Ou transformar esse pavão. Porque essa pessoa enxerga em você que você tem essas habilidades, que você tem potencial. Então ele só quer... Ele vai acabar te estimulando a abrir isso, a abrir essa porta e você poder usar dos seus dons, das suas habilidades, né, das suas capacidades. Com esses 6 de ouros aqui, ó. Porque você pode fazer mais. Você fica segurando a sua habilidade, sendo que você pode fazer mais pelos outros. Você pode expandir, isso pode ser bom para o seu trabalho. Mas essa pessoa não parece que vai desistir de tentar te entender, não. Por mais que você tente resistir. Tá bom, pessoal? É o que eu vejo para quem escolheu a Pedra Sodalita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ressoou com vocês, se não ressoou com vocês também não tem problema, dê uma olhadinha nas outras opções ou em outro momento também uma mensagem para vocês, tá bom? Fiquem bem, beijinho e até mais. Tchau, tchau.